Senhor presidente Lucena, deputado Rezende, Geraldo, senhoras e senhores, esta casa transforma nesse momento numa comissão geral para debater a legalização ou não dos jogos de azar no Brasil. É uma excelente oportunidade para debater em profundidade esse tema que tomou conta do cenário nacional, tendo em vista que tramitam projetos de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal sobre o tema. Acredito que a legalização dos jogos de azar é um tema muito sensível para a sociedade brasileira e vem se construindo discurso de que essa medida é uma forma de gerar empregos e renda. Nesse momento da mais grave crise econômica, ética, moral, social da história do Brasil. Nunca antes na história do Brasil tivemos uma recessão e uma depressão tão profunda na economia brasileira, atingindo toda a sociedade. Todos os 205 milhões de pessoas foram atingidos, suas famílias, suas rendas caíram. 12, 13 milhões de desempregados, 60 milhões de pessoas estão inadimplentes, segundo o Serviço de Proteção de Crédito. Metade das empresas brasileiras, do universo de 10 milhões e meio, estão inadimplentes, também segundo o Serviço de Proteção de Crédito. O Brasil está mergulhado numa profunda crise econômica derivada de uma crise política, moral, ética, sem precedente na história desse país. Entretanto, os malefícios que a sua reintrodução no Brasil sucateado de hoje, deteriorado, podem acarretar, são muitos maiores do que esta crise que estamos vivendo nesse momento. Uma crise irreparável. Levaremos décadas para recompor o tecido social, o tecido do Estado brasileiro, a moral, a ética, a capacidade gerencial, a capacidade fiscalizadora de atuação do nosso país. Mas, como cristão e como humanista, entendo que é um ponto de mutação que antecede as grandes mudanças e, evidentemente, na minha opinião, não será um projeto como este que vai começar a redimir o Brasil. Pelo contrário, este projeto, se aprovado for, Deus nos livre, vai agravar profundamente a nossa crise, que é, repito, a maior, mais profunda crise econômica, social, ética, moral da história do Brasil. Recessão, depressão, desmoralização. Me posiciono totalmente contra a legalização dos jogos de azar no Brasil. É uma medida que, ao contrário do que defendem, destrói a família, corrói as riquezas e o patrimônio do trabalhador e facilita a prática de crimes contra o fisco. Cassinos e jogos de azar representam uma ameaça à economia familiar. E vou abrir um pouco. O que a família brasileira gasta hoje? Endividada, 60 milhões de pessoas em 70 milhões de famílias, praticamente temos um endividado em cada família brasileira, levando 40%, 50% da sua renda familiar com o crédito consignado, com dívida em lojas, com dívidas fiscais, com dívidas no município de toda a natureza. Habitação, de uma renda familiar, segundo o IBGE, leva 29,26% da renda, envolvendo aluguel, telefone, luz, água, gás, manutenção do imóvel. Alimentação leva 17,18%, transporte 15,19%, saúde
5,35%. Vestuário, 4,69%. Educação, 3,37%. Despesas diversas, 2,3%. Higiene, 1,79%. Serviços pessoais, 0,84%. O fumo, 0,54%. A droga, a bebida. O que sobra da família brasileira? Se os serviços financeiros levam hoje no pagamento do crédito consignado e dívida em lojas que vendem a prestação infindáveis? Ou será que tem famílias de outro planeta, de outra galáxia, que vão vir aqui gastar? Os 6 milhões de turistas que vieram no Brasil o ano passado, consumiram no Brasil, em transporte, hotelaria, alimentação, compras, 2,2 bilhões. Uma merreca num PIB de 6 trilhões. Imagine os senhores, se dobrar o turismo no Brasil, de 6 bilhões passar para 12, vamos ter 2 bilhões a mais de receita. Então, primeira falácia, não vai vir dinheiro de lugar nenhum do mundo para fazer turismo de cassino aqui. Se o Brasil, que tem 8 mil quilômetros de praias, as belezas naturais mais importantes do planeta, Foz do Iguaçu, a Amazônia, tantos lugares do mundo, e o turismo é de 6 milhões de pessoas. Imagine que o cidadão americano, europeu, vai vir no Brasil para jogar num cassino, onde para chegar nesse cassino tem que passar em ruas esburacadas, num porto, num aeroporto deficitário, sem segurança nenhuma, sujeito a dengue, a chikungunya. Não estou falando mal do meu país. Pelo contrário, faço apologia do meu Brasil. Amo o meu Brasil. Duvido. Segunda, o rico, muito rico no Brasil, já vai para Atlantic City, Las Vegas, vai para os cassinos europeus, Paraguai, Uruguai, Argentina. Já vão para lá. Esses já são jogadores. Um percentual ínfimo, 1% da população é muito rica no Brasil, que pode gastar em qualquer lugar do mundo, pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas os outros 90% da população, que é o alvo desse projeto nefasto, ele quer atingir a renda do trabalhador, da classe média, da família brasileira. Não existe dois dinheiro, não existe duas rendas na família. Aliás, nem para tomar emprestado não tem, a não ser que os que estão patrocinando a jogatina no Brasil, a abertura, vão trazer dinheiro para emprestar para o povo para ficar devendo para o cassino. Só se for isso. De onde vem o dinheiro? Outra coisa, se der os 20, 30, 40, 50 bilhões de impostos que estão falando, como a tributação média no Brasil é 35, então precisaria de quanto? 150 bilhões de faturamento nos cassinos para dar o mesmo que dá os outros produtos. Na hora que vier 45, 50 bilhões de impostos dos cassinos, vai diminuir 45, 50 das outras áreas. Não existe dinheiro novo, porque a jogatina não é geradora de riqueza. Ela é uma destruidora, ela é uma consumidora da riqueza, do patrimônio, do maior bem de uma família, que é a sua casa, o seu lar, a comida na mesa, o vestuário, a água, a luz, o telefone. Reitero, cassinos e jogos de azar representam uma ameaça à economia familiar. Abrem as portas para a lavagem de dinheiro, para a atuação de máfias internacionais e sinalizam um péssimo exemplo para a nossa sociedade. Uma influência negativa para os nossos jovens, tão carentes de exemplos e valores positivos. Veja os clubes de futebol, né, que é
a paixão do povo, com exceção raríssimas, todos quebrados, com dificuldade imensa, não pagam os seus encargos, não pagam sequer o salário de seus funcionários, ao ponto que tivemos que fazer várias leis para refinanciar a dívida dos clubes de futebol, as dívidas tributárias. Os bingos, quando foram liberados, a sequela de problemas trabalhistas e dívidas tributárias que ficaram, prejuízos incalculáveis. Então, os nossos jovens, tão carentes de exemplos e valores positivos, continuarão com exemplos negativos. Olha, eu vou jogar e ficar rico na jogatina. O ex-secretário da Receita Federal do Brasil e consultor tributário, Everardo Maciel, indaga: pode um país em desenvolvimento, com tanta demanda de fiscalização, desviar recursos humanos, auditores fiscais, recursos financeiros, para o controle de uma atividade de alto risco? Pode? É uma visão ingênua de quem está fora da máquina do governo. Imaginar que há condições de fiscalizar um setor com tamanha tradição de corrupção no mundo. No momento em que enfrentamos uma crise financeira, política, administrativa, não podemos criar um problema desses para o país. É hora de reforma, de adotar as medidas necessárias para que o país se recupere dos dispêndios sofridos nos últimos 13 anos. O que não falta no Brasil são jogos, mas o país precisa de mais educação, saúde, segurança, entre tantas outras necessidades. Eu ouvi a entrevista na emissora. Se o aparelho de segurança não consegue combater o jogo clandestino no Brasil, imagine na hora que ele for legalizado, quem que vai combater o Caixa 2? Quem que vai fiscalizar com o potencial e a riqueza ostensiva que tem esse setor? Imagine, não vão passar nem perto do cassino. A legalização dos jogos de azar no mundo vem sendo amplamente debatida. Nos Estados Unidos, os impactos vêm sendo observados diuturnamente. Em 1999, um estudo da economista Michelle Milton para a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda constatou que mais de 15 milhões de americanos sofriam patologias associadas ao jogo, a ludopatia. Se lá 15 milhões, pode esperar 10 milhões aqui, porque lá tem 300 milhões de habitantes e aqui temos 200. Então nós teremos um potencial de 10 milhões de pessoas que terão doenças derivadas da jogatina, do azar, a ludopatia, fora aqueles que vão se matar, vão ficar depressivos, né, todo tipo de problema. No estado americano da Geórgia, o quadro estava tão crítico que levou o governador Nathan Deal a estabelecer em fevereiro de 15 o mês de conscientização sobre o vício de jogar. Problem Gambling Awareness Month. É igual nós fazemos aqui o mês do Outubro Rosa, do Novembro Azul, um mês inteiro para conscientizar a população da Geórgia dos malefícios da jogatina. Ele justifica que o vício de jogar consiste em um sério problema de saúde pública que afeta um número estimado no seu estado de 380 mil pessoas de todas as idades e níveis socioeconômicos e pode acarretar significativos impactos sociais e econômicos negativos nos indivíduos, famílias, negócios e comunidades. O custo do vício nos Estados Unidos, segundo o Dell, corresponde a 40% do custo relacionado a problemas com drogas. De tudo que gasta para combater, para ajudar os drogados americanos, 40% é para ajudar os viciados na jogatina, ludopatia. E os senhores que estão defendendo a liberação vão sentir isso na sua família. Além do álcool, da droga, do fumo, do consumismo, provavelmente, estatisticamente, terão um membro da sua família
que vai se viciar em droga, em jogatina. No que tange à estrutura administrativa do Estado brasileiro, o presidente do COAF, Antônio Augusto Rodrigues, diz que a legalização dos jogos no Brasil implica numa atividade de alto risco e que exige uma estrutura forte de fiscalização que o país não tem. Que o país não tem. No mesmo sentido, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho, a condição é zero de ter qualquer possibilidade de fiscalização e quem diz isso é a Receita Federal e o COAF. Assim, não há que se afirmar que a legalização dos jogos de azar no Brasil serão de imediato um fator para aumentar a arrecadação do Estado, tendo em vista que a estrutura administrativa que existe hoje não é suficiente para fiscalizar o setor. No que tange aos benefícios relacionados à criação de postos de trabalho, geração de renda e riqueza, esses serão fulminados pelo custo social decorrente da legalização. Na experiência da Geórgia, houveram prejuízos correcionais estimados em 250 milhões de dólares, custo de roubos em propriedades relacionadas a jogos de azar em 30 milhões de dólares. Em relação ao trabalho, estimaram-se 45 milhões de dólares de prejuízo para os empregadores americanos da ausência de funcionários relacionados ao jogo. A falta, ele vai para a jogatina, assim como vai para a droga, para o álcool, e vai faltar o trabalho. O governo da história da Geórgia estima em 1999 o valor de $1.000 por ano para cada jogador patológico. 15 milhões de pessoas a 1.000, 15 bilhões de dólares eles gastaram. E nós vamos gastar 10 bilhões de dólares, ou seja, 33 bilhões de dólares para tratar os doentes derivados da jogatina, da ludopatia. A legalização dos jogos de azar no Brasil aumentará o mercado ilegal dos jogos. Além de ter o oficial, vai ter o paralelo, né? Claro. Imagina se não vai ter caixa 2, 3 e 4, né, num meio desse. Que se aproveitará da falta de estrutura do fisco para sonegar impostos, facilitará a lavagem de dinheiro e a corrupção, que é inadmissível. Atrairá turistas mal intencionados, o que fomentará a prostituição, o abuso de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas. Por consequência, haverá o estímulo ao vício, o que acarretará um aumento da demanda para a saúde pública. Dessa forma, reafirmo aqui meu posicionamento contra a legalização dos jogos. Sou a favor do desenvolvimento e tenho certeza que essa Casa e o Congresso têm um compromisso com a retomada do crescimento no país, mas pelas vias das reformas tributária, previdenciária, trabalhista e do tamanho do Estado, e não a custo da saúde da família brasileira. Assim, defendo que as reformas devem ser adotadas para garantir os investimentos em saúde, educação, para dar aos brasileiros as ferramentas para desenvolver sua autonomia e contribuir para a construção desse país, e não viabilizar o seu adoecimento e dependência do Estado. Veja as loterias. São 13 mil lotéricas, 65 mil funcionários. É evidente que a casa de bingo e o cassino e as máquinas de videopôquer e caça-níquel vão tomar o movimento das lotéricas. E o lotérico e os 65 mil funcionários, que é infinitamente maior do que a soma de todos esses empregos que virão, vão se diminuir, vão ficar só como correspondente financeiro, senhor presidente. Então, a Loteria Federal Brasileira, que com grande sucesso faturou 20 bilhões no ano passado, 10 bilhões retornaram aos cofres da União, e esse dinheiro foi usado em assistência social, saúde, Olimpíada, Paralimpíada, programas sociais maravilhosos. Então, mais uma perda que vai ter toda a rede lotérica. Você que é lotérico e acha que vai ganhar, conversa. O doutor Guilherme Shelby, da Audiência Pública, vê meu tempo, diz assim: o que difere o jogador da Mega Sena, ou mesmo do ilegal jogo do bicho, quem joga numa máquina caça-níquel no videopôquer? É a escravidão que leva a máquina. Você está em frente de uma máquina, de uma
um caça-níquel, um vidro-poker, uma mesa de bacará, é a intensidade que te leva ao consumismo. Enquanto você não gastar o seu último tostão, você não sai dali. Na Mega Sena, você vai pagar a sua conta de água, luz, lá na lotérica, você joga, às vezes, outra semana você não joga. Então é a frequência que leva ao vício, né? Você, de vez em quando, jogar, vai em casa final de semana, joga um truco, joga uma canastra, um dominó. Esses jogos já existem, são legais. Jogos da mente são legais, já se joga. Xadrez, né, e outros jogos. Mas você abriu o país. As corporações, as maiores e mais ricas e prósperas corporações do mundo, para aumentar os seus lucros, né, os seus magníficos lucros, tirar dinheiro do meu país. É claro, se eles chegarem a faturar 100 bilhões por ano no Brasil, eles vão levar 50, 60 bilhões embora do Brasil, porque eles já fazem isso nos países de origem. Eu tenho amigos na Itália, estão desolados desde a abertura da legalização dos jogos. E há uma rediscussão no mundo inteiro para reverter a liberação da jogatina no mundo. Assim, essa comissão geral, um campo fértil para aprimorarmos debates sobre o tema. O Brasil precisa aumentar a sua arrecadação, mas não por isso buscará sustentação no jogo de azar, que são fonte de corrupção, desagregação familiar e vícios que terminarão por destruir o seio da sociedade brasileira. Rogo a Deus que ilumine o povo brasileiro, o Congresso Nacional, que não permita essa insanidade. Muito bem, concluído o pronunciamento.